Shalom, Reverim, meus amigos, olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Deus tem nos guardado, nos protegido, debaixo das suas asas estaremos bem seguros e confiantes, porque estamos debaixo das asas do Pai, ou seja, a capa de proteção do Pai. São as asas, né? Quando a capa tá, a capa de um juiz, por exemplo, né? Quando o juiz faz assim com a mão, a capa tá ali, é como se fosse a asa. Então essa capa de proteção está sobre nós. Hoje eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito sublime. Eu quero falar para vocês de um rei, o maior rei de toda a história, tanto da humanidade quanto de todos os reinos que já existiram nesse vasto universo. Estou falando do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é o Rei da Glória. Está lá em Salmos 24 e 10. Deixa eu pegar aqui. Minha Bíblia cheirosa, novinha, graças a Deus, que Bíblia boa, né? Meu Deus. Salmos 24 e 10. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nós vemos aqui a Bíblia faz uma referência a um Senhor dos Exércitos. E na Bíblia, em várias partes da Bíblia, nós encontramos este nome, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Quando a Bíblia fala de Senhor dos Exércitos, a Bíblia está nos mostrando a revelação de Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque Ele é o Messias, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós vemos que aqui, no Salmos 24 e 10, quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aqui que o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. E aqui em Isaías, capítulo 5, versículo 16, diz assim: porém, o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? O Rei da Glória. Será exaltado no julgamento. E Deus, que é santo. Quem é Deus? Santo Deus, o Pai, o Criador. Porque lá em Gênesis nós vamos ver Elohim, que está no plural, significa façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso está no plural, certo? E Deus, que é santo, será santificado em justiça. Então nós vemos que são revelações distintas de Deus ao homem. Ele se revela como o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Exércitos. E ele se revela como Santo, o Deus de Israel, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no poderoso nome do Senhor Jesus. Aleluia! É isso que diz ali, no poderoso nome do Senhor Jesus, porque nesse nome tem poder. Então aqui em Isaías 5,16 nós vemos essa dissensão, existe essa diferença de pessoa para pessoa. Nós vemos aqui, o Senhor dos Exércitos é uma pessoa. Ele é o que faz o julgamento. E Deus, que é santo, quando nós falamos Deus, tu és santo, nós estamos adorando a Deus por sua santidade. Então quando a gente fala Deus, tu és santo, é uma adoração. Então ele será santificado em justiça. Então quando acontece justiça, Deus é santificado. Quando acontece iniquidade, injustiça, a ira de Deus está ali. A gente bate nessa tecla sempre, né? Por causa da urgência, irmãos. Hoje em dia, a iniquidade está encapsulada, ela está camuflada, está escondida, de forma que as pessoas não veem que estão cometendo iniquidade e estão desagradando a Deus. Então nós temos que conhecer as Escrituras para nós nunca, jamais aborrecermos a Deus, porque quando Ele se levanta do trono, aí já era, né? Então Deus ele vai avisando, ele avisa, como nós vemos aqui
em Naum, capítulo 1 e versículo 3. Deus jamais tem por inocente um culpado. Uma pessoa que é culpada, Deus jamais tem por inocente. Ele jamais tem. Então, quando ele se levanta do trono, cidades são destruídas, como Sodoma e Gomorra, porque Deus é santo. Então, quando o homem começa a cometer muita injustiça, injustiça é o contrário da justiça. E como Deus é justo, então isso é o que vai de frente ao que Deus é. E isso desagrada a Deus por isso. Então, quando ele se levanta do trono, aí já era, né? Aí não tem mais jeito. São pessoas que vão descer à sepultura, literalmente, fisicamente, nesse mundo nosso, assim, ó. Porque Deus é Deus. E o nome dele será exaltado. Ele fará e faz com que o nome dos seus justos seja respeitado. Por isso que está escrito aqui em Naum, capítulo 1, versículo 3. Jamais inocenta o culpado. Quando ele se levanta, ele já se levanta com o juízo, né? E quem é o juízo? Quem é o juízo de Deus? Quem é a justiça de Deus? É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele é o Rei da Glória. Então, quem fala com Zacarias, aqui na profecia de Zacarias, olha só o que diz aqui, Zacarias 1 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem está falando é o Senhor Jesus, é o Rei dos Reis. É Ele que faz justiça e juízo na terra. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. É para nós tornarmos para Ele, porque através dele nós adoramos a Deus, o Pai. Deus mandou Jesus aqui. Ele fez dele Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o que o Senhor Jesus fez? Apontou para o Pai. Então é um canal. Ele vai ser canalizado para o Pai. Então quando nós estamos com Jesus em nosso coração, nós adoramos ao Pai. É impossível adorar o Pai se você não tem Jesus no seu coração. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é que nos ensina a adorar. Ele é que nos ensina, através do Espírito Santo, Ele nos ensina todas as coisas. Portanto, dize-lhes, né, o Senhor mandando a Zacarias dizer. Ele diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, que é o Senhor Jesus, né? O Rei da Glória, como está lá em Salmos, que nós acabamos de ler. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos. Olha como ele frisa bem isso aqui, né? Tornai para mim e eu me tornarei para vós. Por que nós temos que buscar o Senhor dos Exércitos? Lembra do tabernáculo de Moisés? O tabernáculo de Moisés foi um presente que Deus deu para Moisés. Moisés tinha um lugar secreto onde ele podia buscar a Deus no seu particular. Então, quando ele entrava ali no tabernáculo, aquilo foi feito para ele poder buscar a Deus. Só ele podia entrar ali. Depois Deus estipulou que os sacerdotes também entrariam, né? E depois que Moisés morreu, eles também puderam entrar para dar andamento, continuidade. Mas nós vemos então o tabernáculo, e Moisés então ele entra naquele lugar secreto. Salmos 84 e 1 diz assim: quão amáveis... Oh meu Deus, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. De quem que é o tabernáculo? Do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus, é Ele mesmo. Então, quem estava ali falando com Moisés era o Senhor Jesus, porque Deus Pai estava no céu. Deus Pai estava no céu. Então o Senhor Jesus estava ali falando, que era Ele que falava com Moisés. É Ele que fez justiça contra os egípcios. É Ele que fez o mar se abrir através do poder do Espírito Santo. Ali os três trabalhando junto, né? O Pai, Filho e o Espírito Santo trabalhando em conjunto ali. O Pai manda, o Filho crê e o Espírito Santo realiza. E é assim conosco. Quando o Pai manda, nós cremos e o Espírito Santo realiza também, porque nós somos como irmãos de Cristo. Porque o Senhor Jesus é como se fosse nosso irmão mais velho.
Então, assim como ele foi o primeiro a ter um corpo glorificado e ser ressuscitado dentre os mortos, nós também, como irmãos dele, seremos também ressuscitados e também iremos receber um corpo glorioso, glorificado, como o corpo de Cristo. Nós vamos receber isso. Então, por isso que o Senhor Jesus é o nosso irmão mais velho. Moisés morreu. Moisés tinha o tabernáculo. Moisés morreu, né? Chegou a hora de Moisés, 120 anos. A Bíblia diz que o homem está ordenado a viver 120 anos. Então, quando Moisés, ele estava com saúde. A Bíblia diz que a vista dele não escureceu, a mente não enfraqueceu, e ele estava em plena saúde, ele tinha vigor. Mas chegou a 120 anos, ele teve que partir, porque tem uma ordenança, uma sentença sobre o homem, que agora, depois do dilúvio, o homem não viveria mais do que 120 anos. Então, Deus toma Moisés para si. O tabernáculo foi frequentado pelos sacerdotes, mas não era a mesma coisa mais. Moisés tinha o verdadeiro tabernáculo, aquele tabernáculo espiritual que era montado sobre a cabeça dele quando ele joelhava e buscava a Deus. E nós vemos que Davi, o rei Davi, ele foi o próximo a receber o tabernáculo de Deus. E tanto é que depois a gente vê Jesus, filho de Davi, e ele recebe a herança do tabernáculo de Davi. Quando Davi dobra o seu joelho, sobre a cabeça dele é montado o tabernáculo, aquele tabernáculo espiritual, aquele tabernáculo que é o lugar secreto, aquele tabernáculo onde Davi fala lá em Salmos 61 e verso de número 4. Então o rei Davi tinha um tabernáculo, ele conseguiu restaurar o tabernáculo que estava sobre Moisés, agora foi passado por herança ao rei Davi. Lá em Amós, capítulo 9, versículo 11, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Quem falou isso? Era uma profecia para o Messias. Então, o Messias, o Senhor Jesus, ele levantou o tabernáculo caído de Davi. Na época de Davi ainda não tinha o templo. Quando Deus manda construir o templo, não era o templo parede de concreto, não era nada daquilo. O rei Salomão entendeu errado, ele construiu um templo, aquilo lá foi soberbo, foi a arrogância do homem, mas não o templo que Deus queria. Por isso que Jesus falou assim, se derrubarem esse templo, estava falando dele, né? Esse templo, esse tabernáculo, que é o tabernáculo de Davi, segundo está aqui em Amós 9:11. Levantarei o tabernáculo caído de Davi, ele levantou. Ele agora, quando o Senhor Jesus dobra os seus joelhos para falar com o Pai, é montado sobre a cabeça dele um tabernáculo. Esse tabernáculo espiritual é um lugar secreto, onde nós entramos na presença de Deus. Porque tem gente que ora e não entra na presença de Deus. Está ali só orando. Mas quando nós oramos e entramos na presença do Pai, através do Senhor Jesus, porque Ele tem um tabernáculo, esse tabernáculo é dado a nós. Então é montado sobre a nossa cabeça o tabernáculo que foi dado, que foi restaurado pelo Senhor Jesus. Olha, meu Deus, aleluia! Foi restaurado e Ele deu à igreja, deu ao seu povo, aos seus escolhidos. Então quando nós oramos a Deus, um tabernáculo espiritual é montado sobre a nossa cabeça. Isaías 16:5. Então um trono se firmará com fidelidade sobre ele o tabernáculo do rei Davi. Então um trono, aqui está falando do Messias. Um trono se firmará com fidelidade e sobre ele o tabernáculo de Davi. Então, durante o milênio, o reino messiânico vai ser o trono de Deus na terra. Mas o Senhor Jesus vai reinar e no mundo espiritual, em cima da cabeça dele, vai ter o tabernáculo, onde vai estar ali o trono de Deus Pai, o Criador. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então o homem não pode ver a Deus, porque Deus é Espírito. A Bíblia diz assim que algumas pessoas, somente algumas pessoas, verão a Deus. Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Então, muita gente que vai para o céu também não vai ver a Deus. Só alguns. Atos 15:16. Voltarei
e reedificarei o tabernáculo no povo, em nós. Aqui está falando em nós. Atos 15 e 16. Quando o Senhor Jesus fala, voltarei e reedificarei o tabernáculo, Ele está falando que vai voltar em nós, quando nós o aceitamos. Ele volta em nós. A Bíblia fala quando nós participamos da Santa Ceia. Ele está participando conosco, porque ali naquela hora da Santa Ceia já acontece o julgamento. O ímpio vai ser julgado no trono branco. Nós que estamos em Deus, através do Senhor Jesus Cristo, nós já somos julgados na Santa Ceia. Perdoa todo o pecado de palavras, se eu falei alguma coisa que entristeceu ao Senhor. E aí nós estamos limpos, nós podemos entrar e participar da Santa Ceia. Então temos que estar limpos. Então nós estamos ali na presença de Deus Pai, na presença do Senhor Jesus, e o Espírito Santo está ali também em nós. É como se fosse o tabernáculo de Moisés, que ele veio em uma mesa, na presença dos nossos inimigos, para que nós nos servíssemos dele, nos alimentássemos da Santa Ceia do Senhor, do corpo e do sangue de Cristo. Então esse é o tabernáculo que é montado sobre as nossas cabeças. Deus mora nesse tabernáculo. É no tabernáculo espiritual, não no templo feito por mãos de homens. Atos 15:16 é para nós. Reedificarei o meu tabernáculo. É em nós, Ele vai reedificar em nós. Amém? Irmãos, lindo esse estudo de hoje. Muito lindo. Então o Senhor Jesus, como está escrito lá em Mateus 28, o último versículo de Mateus, é uma das frases mais lindas da Bíblia. Está escrito assim: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem é que está conosco? É o Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis. Ele está no tabernáculo espiritual. E quando nós dobramos o nosso joelho, nós entramos na presença dele. Ele está em nós através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele habita em nós, e ele estando em nós, ele nos leva até a presença do Pai. Então nós temos que ter o Espírito Santo, temos que seguir a lei do Senhor Jesus. Porque lá em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Quem é o verbo? O verbo é a palavra. Então quem é a palavra? É a lei. Quem é a lei? A Torá. Quem é a Torá? Os 10 mandamentos. Eu não estou falando da lei judaica. A lei judaica de Levíticos, aquela lei é de uma nação, né? Eles pegaram os 10 mandamentos e fizeram as leis judaicas baseadas nos 10 mandamentos. Mas o que nós temos que guardar é os 10 mandamentos, porque essa lei dos 10 mandamentos é a palavra. É a palavra, e a palavra é o Messias. E ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como que se dá isso? Quando você começa a ler a Bíblia, você está colocando Jesus no seu coração. Você está colocando o Senhor Jesus dentro de você, através da palavra. E a palavra de Deus é o intelecto de Deus. Mas quando nós lemos a palavra, nós começamos então a andar no caminho. Nós começamos a andar no centro da vontade de Deus. E as decisões que você toma vão ser decisões acertadas. Porque Deus, Ele está em você. A palavra de Deus estando em você, o intelecto de Deus está em você. Esse intelecto de Deus que foi dado ao homem é apenas um fragmento de uma rocha. É como se fosse uma pedrinha, como um fragmento de uma rocha. Por isso que Jesus disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não estava falando de Pedro, Jesus estava falando dele, porque ele é a rocha. E o tempo que ele teve aqui na terra nos ensinando, aquilo foi o fragmento que ele deixou para nós. Tem muito mais ainda para nós aprendermos. Tem muito mais ainda. Deus é infinito. Deus é eterno, né? Deus é eterno. Mas aquele fragmento já é o suficiente para nós chegarmos diante de Deus. Aquele fragmento que Jesus nos ensinou. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele peleja por nós. Ele veio aqui. Ele guerreou. A morte de cruz foi uma estratégia de guerra para nos salvar, para nos resgatar. Porque o inimigo tinha cobrado o preço de sangue. Por isso que os judeus tinham que sacrificar o cordeiro. O inimigo tinha cobrado o preço de sangue para a redenção. Então, o que o Senhor Jesus fez? Ele veio e se doou a nós.
Ele se doou com o seu próprio sangue. Está aqui, está pago. A dívida está paga. Não tem mais poder sobre a minha igreja, sobre o meu povo, sobre os meus escolhidos. É isso que Jesus faz em nós, né? O inimigo antes tinha uma acusação contra nós. O inimigo é mentiroso, né? Ele inventa as coisas. Mas ele tinha uma acusação contra nós. E agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ai daquele que tenta colocar alguma acusação. Porque se Deus habita em nós, é o próprio Deus que eles estão tocando. Então essas pessoas que estão acusando muitas vezes sem prova, né? Só por imaginações da cabeça deles. Eu acho que ele fez isso. Vai lá e, então põe para ele que ele fez isso. Né? Ô misericórdia, essas pessoas vão descer, porque estão tocando no povo de Deus. E aqui diz em Naum 1 e 3, voltando, né? Naum 1 e 3, Deus jamais terá por inocente o culpado. Então, quando Deus se levanta do trono, Deus está dando oportunidades, né? Como eu já li ali, Zacarias 1 e 3. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Ele frisa bem, 2 vezes ele fala, Senhor dos exércitos. Então essas pessoas que não respeitam o povo de Deus, ferir o povo de Deus, fazer o mal, fazendo com que as pessoas desacreditem, para que desacreditem das palavras de Deus que está sendo pregada, essas pessoas são os anticristos dessa época. São os anticristos. Então, quando Deus se levanta do trono, Ele não terá por inocente ou culpado. Quando Deus fizer justiça, na verdade Ele já fez, né? No mundo espiritual já está decretada a justiça. Mas quando Ele vem e materializa essa justiça no meio dos homens, aí é exército de Faraó que morre afogado. É cidade de Sodoma e Gomorra que é destruída. Aí não tem conversa. É dilúvio que vem sobre a terra e arrasa tudo, e Deus dá um reset e começa tudo do zero. Então não tem mais conversa. Deus está dando as oportunidades. E Ele diz, né? Tornai para mim, arrependei-vos, tornai para mim. Mas a pessoa que está com o coração duro, igual o coração de Faraó, vai chegar uma hora quando Deus se levantar do seu trono, essa pessoa vai descer. Como o exército de Faraó pereceu, morreu afogado. Olha que palavra, que palavra. Por que acontece isso? Porque Naum 1 e 3, Deus jamais Ele toma por inocente o culpado. Então quem toca em você, quem toca em mim, quem toca em você, está tocando em Deus. Está tocando literalmente em Deus, porque o tabernáculo de Deus está sobre a nossa cabeça. Então, o que acontece quando a pessoa toca na arca? É fulminada, morre. E Deus fará uma coisa tão grande que vai tinir os ouvidos dos seus adversários, dos nossos adversários. Porque assim como nos dias de Moisés, aquilo que Deus fez ali de abrir o mar vermelho e de fazer o povo passar por terra seca, Deus é o mesmo. Ele não muda, Ele é o mesmo. Hoje nós vemos o povo de Deus sendo assolado, estão sendo mortos. Esses satanistas, esses perseguidores do povo de Deus degolam, matam o povo de Deus. Vai chegar uma hora que Deus vai se levantar do seu trono, assim como aconteceu lá nos dias de Moisés. O exército morreu. Quando Deus se levantar do trono, vai acontecer de novo, porque Deus é o mesmo, Ele não muda. O que aconteceu antes acontece de novo. Só que vai acontecer talvez de uma forma diferente, né? Porque Sodoma e Gomorra, por exemplo, foi destruída com fogo e enxofre. Talvez Deus faça isso de novo para que essas pessoas aprendam a respeitar o povo de Deus na terra. Então eles vão aprender a respeitar. Então eles vão ter que aprender a respeitar. Então eles vão passar por isso. Eu tenho toda a fé que isso vai acontecer contra esses inimigos de Deus da nossa época. E Deus fará uma coisa tão grande que vai tinir os ouvidos. Eles vão falar, o quê? Como é que aconteceu? Vai ser bem assim. Porque Deus, Ele vai atrás da ameaça. O povo egípcio estava ameaçando o povo de Deus ali. Tantos anos ali no exílio, tantos anos ali como escravos, sendo subjugados debaixo daquele jugo dos egípcios.
E quando Deus então abre a porta da salvação para eles, Deus fecha a porta dos perseguidores. É assim que Deus faz. Então a ameaça, Deus, quando ele vem para fazer justiça para o povo dele, a ameaça é dizimada, a ameaça é destruída. E é assim que Deus fez, e é assim que ele faz, e é assim que ele fará, porque ele não muda, ele é imutável. Então Deus abre a porta, ele abriu o Mar Vermelho, ele abriu a porta para o povo passar. Na mesma hora o exército entrou atrás, fechou a porta, o exército morreu. Então ele abre a porta, na mesma hora ele já fecha a outra. Sabe por que Deus faz isso? Para não ter requisitos de perseguição no futuro. Aquele exército que morreu, os judeus nunca mais viram aqueles. E assim Deus fala para nós hoje: estes teus perseguidores de hoje, você nunca mais irá vê-los, porque Deus fará como ele fez com o faraó no Egito, com aquele coração duro, endurecido, teve que pagar o preço porque tinha o coração duro, porque Deus deu a ele um prazo para ele se converter. Deus deu ainda 10 pragas, Deus falou de todas as formas, e mesmo assim ele não se converteu, ele não cumpriu aquilo que está em Zacarias 1 e 3. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós. Eles não fizeram isso. Não fizeram, não puderam tornar para Deus. O que aconteceu? Morreram. Então a gente vê que Deus, ele é o mesmo. Essa passagem do povo de Deus, o Mar Vermelho, está em Êxodo, capítulo 14, 15 e 16. Depois você lê também Êxodo 14, 21 e 22. Fala sobre isso. Então, estes que vos perseguem hoje, estes que nós vemos matando cristãos, prendendo cristãos por causa do Evangelho, nós nunca mais os veremos, nem nessa vida e nem na vindoura. Depois que você é salvo, Deus não vai permitir que essa pessoa continue te afrontando, continue querendo o seu mal, continue fazendo mal contra você, te perseguindo. Então, aonde Deus coloca um ponto final, o homem não coloca vírgula. Então não tem como, Deus coloca um ponto final, acabou. O homem não pode mais colocar uma vírgula para continuar, para ter uma continuação, para continuar a segunda parte, segundo round, né? Não tem, é um round só. E o Senhor diz assim, né? Nessa peleja não lutarás. Eu até coloquei um estudo aqui sobre isso. Eu vou colocar aqui para vocês, pode clicar ali em cima, né? Nesse estudo. Nessa batalha tu não lutarás, porque quem peleja por nós é o Senhor dos exércitos. Ele é o que peleja por nós. Então ele dá comando aos seus anjos a nosso respeito. E os anjos vêm e nos pegam nas mãos assim e nos protege. Deus fará o sobrenatural acontecer. E ai daqueles que tiveram tempo para se arrependerem, não se arrependeram, e, pelo contrário, fizeram como Faraó, né? Intensificaram a perseguição, aumentaram, pisaram no acelerador. Só o pó, né? O Senhor triunfou. Essa guerra é Deus que peleja e é Ele que triunfará. E nós vemos também que Deus abre uma porta e fecha outra. Então você já sabe o que vai acontecer com os inimigos, né? Na Bíblia nós temos a passagem de Gideão. Quando o anjo chama Gideão, o que o anjo diz para Gideão? O Senhor é contigo. Deus está comigo, Deus está com você, Deus está conosco. Mateus 14 e 24. Mesmo quando nós passamos por lutas, por provas, por provações, o Senhor está ali conosco. Lá em Mateus 14, 24, estava tendo uma tempestade em alto mar. Os discípulos estavam ali, todos atônitos, com medo de morrer, porque achavam que o barco ia afundar. Daqui a pouco vem o Senhor Jesus andando sobre as águas, né? Então, meus amados, no meio da tribulação, quando você pensar que vai afundar, agora não dá mais, o barco vai afundar, meu Deus. Nessa hora,
você vai ver o Senhor Jesus chegando perto de você, andando pelas águas, ou seja, em meio à tribulação. Quem é o Senhor Jesus? O Senhor dos exércitos é o seu nome. Esse é o poderoso nome do Senhor Jesus. O inimigo tenta nos açoitar, assim como as ondas estavam ali açoitando aqueles barcos, aquele barco ali dos discípulos, né? Jogava para lá, jogava para cá, fazia aqueles buracos, fechava de novo. As ondas estavam açoitando aqueles barcos. Daqui a pouco o Senhor Jesus chega, vem andando sobre as águas e ele fala: aquieta-te, mar, e o mar fica em plena bonança. É assim que acontece no cenário aonde Deus entra. Em meio à tribulação, todo mundo te condenando, querendo o seu mal, querendo desejar o mal para você. E Deus fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor diz assim, né? E na hora tem que aquietar. Tem que ficar quietinho, pianinho, porque o Rei dos Reis falou. Toda autoridade maior está ali, revestido de toda autoridade. Nos céus e na terra é o Senhor dos exércitos, é o seu nome. Ele é em mim, Ele é em você. Significa que Ele está ligado a nós. Significa que Ele está ligado a nós. Então, isso que está falando, Ele está em mim, Ele está ligado a nós, Ele está ligado em mim, em você. Então, meus irmãos, quando as pessoas estão te atacando, te injuriando, te caluniando, te difamando, querendo o seu mal, querendo te fazer o mal muitas das vezes, essas pessoas estão cegas, porque eles não veem o Senhor Jesus ali com você, eles não veem. Eles não conseguem enxergar isso, eles são cegos espiritualmente. Eles só vão ver igual o povo egípcio só viu quando pá, a cacetada veio, né? É só assim que eles vão ver, só nessa hora. Então, esses que estão hoje fazendo tudo isso contra nós, eles estão cegos, mas eles vão ver, né? Que o anjo vai dar uma paulada tão grande. Não serão vistos no reino dos céus. Teve tempo de se arrepender, mas o coração endureceu. Não serão vistos. Vão descobrir que mexeram com a pessoa errada. Mexeram com a pessoa errada. Não sabiam que você tinha dons. Não sabiam que você era de oração. Não sabiam que o Espírito Santo habita em você, habita em mim, em nós. Não sabiam disso, por isso que eles fizeram tudo isso. Ai deles, né? Deus está vendo as ameaças, as injustiças que fazem contra nós. Está lá em 2 Crônicas 16, 8 e 9. Nós temos que confiar em Deus. Quem confia tem um coração perfeito diante dele. E quem age loucamente terá guerra. Então, se você confia em Deus, para Deus, isso é um coração perfeito. Então, quando você tem confiança, quando nós confiamos em Deus, nós temos diante de Deus um coração perfeito. É a confiança. E quando nós confiamos e temos um coração perfeito, acontece o sobrenatural. Acontece. Esses sinais seguirão aos que crerem. Então, em meu nome, diz o Senhor, né? Expulsarão os demônios. Por que expulsam os demônios em meu nome, Jesus falando, né? Por que foi no nome do Senhor Jesus? Porque esse nome tem poder. Esse nome é o nome de um rei que é rei nos céus e é rei na terra. Então, todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra. Até os demônios têm que submeter, têm que se ajoelhar e têm que respeitar esse nome, porque é um nome sobre todo o nome. Meus amados, essa palavra de hoje eu quis trazer ao conhecimento de vocês. Quem é o Senhor dos exércitos? Quem é o Senhor dos exércitos? Lá em Ageu 2 e 8. O Senhor dos exércitos, Ele é o dono da prata e do ouro. Então, todo o poder, além de todo o poder que foi dado a Ele, Ele também é dono do ouro e da prata.
Você, estando nele, de nada terá falta, porque ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então, só um alerta, né? Como o Senhor Jesus disse, que eu já li aqui, né? Que ele dá um tempo para a pessoa se arrepender. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Vamos ver onde estou errando. Vou converter do meu mau caminho e vou seguir ao Senhor Jesus. Aí sim, você pode ter uma chance de ser salvo. Mas então, se você ficar com o coração endurecido, não tem como Deus te salvar. Não tem, porque você não quer. E Deus é educado. Então ele não vai fazer algo por força e nem por violência. Ele vai fazer se você falar: Senhor, eis-me aqui, faz em mim. Aí Deus vem e faz. Então, quem é o nosso Redentor? O nosso Redentor, quem é que morreu na cruz por nós? É o Senhor dos Exércitos, é o Senhor Jesus. Então ele é o nosso Redentor. Isaías 47:4. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Então quem é o Santo de Israel? É o Senhor dos Exércitos. Então aqui está nos mostrando, aquele versículo de Isaías 5 que eu li antes, mostra como se fossem duas pessoas separadas. E aqui em Isaías 47:4 mostra que o Senhor dos Exércitos é o próprio Santo de Israel, é o próprio Deus, Pai. Então são revelações de Deus ao homem. Ele se revela como Pai, como Filho, como Espírito Santo, mas os três são o mesmo. Isaías 51:15 diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então quem é o Senhor dos Exércitos? É o Senhor Jesus, e Ele também é o nosso Deus, o Santo de Israel. Então, através do sacrifício de Jesus, nós vamos ao Pai. E quem é o Pai? O Criador é o próprio Santo de Israel. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os soberbos e altivos, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Isaías 2:12. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Jeremias 7:3. Então a profecia do Senhor para nossos corações hoje é essa. Nós sabemos agora quem é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo e entregou-se por nós para que nós fôssemos levados a Deus. Então, quem é o Senhor dos Exércitos? É o Senhor Jesus. E o Senhor dos Exércitos diz assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos, ou seja, convertei-vos do seu mau caminho. E das vossas obras más, convertei-vos das más obras. Então, se você está andando numa direção, indo a passos largos para o inferno, Deus fala para você: converta, é para você voltar. Você está andando na contramão do mundo, você está voltando. Você se converteu e está voltando. Entendeu? Você está indo no sentido contrário, você está indo para lá, está indo para o céu. Ao passo que o mundo vai para o inferno. Então Deus dá ao homem várias oportunidades de arrependimento. E assim como Deus fez com o faraó, né? Deus ainda deu a faraó 10 pragas, 10 chances para ele se arrepender. Ele não quis se arrepender. Chegou uma hora então que o próprio Deus teve uma intervenção divina e o exército dele pereceu. E ele ficou envergonhado e voltou envergonhado. Nós temos também um caso parecido que está lá em Crônicas, que é a história de Senaqueribe, aquele rei da Síria. Senaqueribe estava ali para atacar Israel, né? Aí Deus fala para o povo dele: não, nessa guerra vocês não lutarão, não pelejarão. Tem um estudo aqui também sobre Senaqueribe, vocês podem ver aqui, depois clicando ali em cima, tá? Nessa batalha não pelejarás. E quando eles chegam no local da batalha, todo o exército de Senaqueribe está morto. Morreu todo mundo, tudo morto. Tinha grande despojo de guerra ali, das armas, das joias, do ouro que eles deixaram, dos mantimentos, das tendas, deixaram tudo morto o exército. Então tinha ainda um grande despojo
tão grande que o povo levou 3 dias para saquear o despojo. É assim que Deus faz. Ele fecha a porta do inimigo, abre a porta da salvação e ainda dá o despojo da guerra que vem para sua mão. O despojo da guerra, ele virá para sua mão também, para minha mão e para sua mão, para as nossas mãos, porque o Senhor dos Exércitos é o mesmo. Então Senaqueribe, ele fez tudo aquilo contra o povo de Deus, oprimiu, Deus o puniu, o seu exército foi destruído. E quando ele chega lá na Síria, os próprios filhos dele mataram Senaqueribe, conforme a profecia foi profetizada. E ele morreria quando chegasse na terra dele. Então, quando Senaqueribe chegou na terra dele ali, os próprios filhos o mataram para assumir o trono no lugar dele. Porque ele foi envergonhado, porque o exército todo pereceu. Ele chegou lá sem exército, chegou sozinho. É assim que Deus faz. Então, quando ele entra na guerra, pode saber que a vitória é sua. A vitória é minha, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Porque ele é o Senhor dos exércitos, ele nunca perde uma batalha, ele é guerreiro. Ele é guerreiro. E o Espírito Santo é guerreiro. Não tem a armadura do Espírito? A espada, o escudo, o capacete? Aquelas são as vestes espirituais do Espírito Santo. Então, quando nós nos revestimos do Espírito Santo, nós estamos nos revestindo de toda a armadura de Deus. É isso que está falando. Literalmente isso. Então nós estamos nos revestindo com toda a armadura de Deus. Está em nós a armadura. Através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, que lindo! Graças a Deus, aleluia. Vamos estar orando então. Você que gostaria de aceitar em seu coração a moradia do Senhor dos Exércitos, faz assim com a sua mão. Uma mão no coração, uma mão para o reino dos céus. E repita essas palavras comigo, diz assim, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito em meu coração como o único e suficiente Salvador da minha vida. Lava no teu sangue, perdoa as falhas, os pecados e guia-me com os teus olhos pelo caminho que devo andar. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida e que a partir de hoje eu venha ser parte do teu povo, ovelha do teu pasto e pertencer ao teu aprisco. Em nome de Jesus, amém. Ao confessar essas palavras diante dos anjos, dos santos anjos, os anjos são testemunhas de que você agora aceitou o Senhor Jesus em seu coração. Então o que Deus vai fazer a partir desta hora? O Espírito Santo vai entrar em você, vai colocar toda a casa em ordem, vai expulsar todo o mal que tem aí, todo o espírito maligno, se houver algum escondido ou alojado, sai em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo então entra, porque ele é guerreiro, ele luta, ele peleja por nós. Ele entra no seu coração e ele vai colocar a sua casa em ordem. Aonde tem pecado, ele tira. Aonde está fora do lugar, as coisas, ele arruma tudo na prateleira certinho, limpa a casa. E agora o Senhor Jesus vem e faz morada em você. Então, se você só é liberto, mas não aceita o Senhor Jesus, ele não vai entrar no seu coração, embora ele tenha limpado a casa. Ele limpou a casa. Mas se você não o aceitou, ele não vai ficar no seu coração, ele vai sair. E aí esse demônio que saiu, ele vai sentir saudade da casa antiga, ele vai voltar. E como ele voltar, ele vai encontrar a casa vazia e limpa e arrumadinha, ele vai querer entrar de volta. E aí o que ele faz? Ele traz com ele alguns amigos dele, que a Bíblia fala que são 7. 7 espíritos imundos a mais. Então a pessoa fica 7 vezes pior. Essa pessoa que foi liberta e não aceita mais o Senhor Jesus no seu coração, essa pessoa fica 7 vezes pior. Ela é 7 vezes pior do que o incrédulo, do que aquele que não aceitou Jesus ainda. Então toma muito cuidado com isso. Então quando o Senhor Jesus vem em nós temos que aceitá-lo para que ele fique em nós, porque daí esse demônio volta
vai encontrar um valente dentro da casa. E esse valente guarda a casa. Ele não deixa esse demônio assolar, não passa nem perto. Então, a espada do Espírito já corta. Oh, aleluia! Aleluia! Então, você precisa aceitar Jesus por causa disso, porque a sua casa agora está limpa pela palavra que vos tenho falado, porque a palavra de Deus limpa. A palavra de Deus, ela limpa de todo mal. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, ela limpa o nosso coração, mas é necessário aceitar o Senhor Jesus. Por quê? Para que Ele fique aqui, para que Ele faça morada e monte guarda no local, para que os anjos venham proteger o local, porque Ele dará ordens, dará comandos aos seus anjos para nos guardarem, para nos protegerem. Amém? Então Deus abençoe você que aceitou Jesus. E se há algum enfermo entre nós, essa palavra é profética. Seja curado em nome de Jesus. A partir do momento que essa palavra foi liberada, você já está curado. Se você estava com uma dor de cabeça, procura, vê se você encontra essa dorzinha de cabeça que você estava. Procura ela aí, faz assim, tenta procurar. Está curado em nome de Jesus, né? Então receba essa cura que é dada pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que faz toda a obra. É Ele que cura, salva, batiza, liberta, prepara para o céu e nos leva para e que vai nos arrebatar para os céus nos últimos dias, quando a igreja for arrebatada, quando o povo de Deus for arrebatado da terra. Amém? Deus abençoe então você que ficou até o final desse estudo, que Deus venha abençoar grandemente e venha livrar de todo mal, venha dar o livramento, a cura e que não venha faltar nada na sua casa, que você venha ter tudo, porque você tem o Senhor Jesus, né? Quando a gente tem o Senhor Jesus, nada nos faltará, nada nos falta, porque nós já temos tudo, já temos Ele em nós, então não temos mais falta de nada. Deus abençoe então, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.